Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Será que o Flamengo está atrás do técnico Tite? E o Bruno Mendes, será verdade que ele está prestes a assinar um pré-contrato com o rubro-negro? Arrascaeta e Luiz Araújo correm contra o tempo para ficarem à disposição para a final da Copa do Brasil. Renovação do Bruno Henrique, preparação para a grande final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. Vai começar aí os próximos dias, semanas decisivas para o Flamengo, e a gente vai trazer muita informação aqui para vocês. E claro, você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gente, não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho. A gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês, estamos em busca dos 100 mil inscritos, falta pouco, menos de 10 mil para a gente bater essa marca e eu conto demais com a ajuda de vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos nessa. Ó. O goleiro Matheus Cunha, que estava com a seleção pré-olímpica no Marrocos, tem chegada prevista no Rio de Janeiro para amanhã desta terça-feira, por volta das 8, 9 horas ali da manhã. O último amistoso contra o time marroquino, o Brasil ia jogar, seleção pré-olímpica ia jogar contra o Marrocos, né, um segundo jogo, ele foi cancelado por conta do terrível terremoto que eles tiveram lá no Marrocos. Então, a volta dos jogadores ela foi antecipada e o Cunha pode ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli contra o Atlético Paranaense. Mas, Raíza, o Cunha vai ser titular ou vai ser o Rossi? Aí vai depender do Sampaoli, né? Ele vai ter que escolher entre os dois. Lembrando que o Cunha não treinou com o time nesta data FIFA, porque ele estava lá com a seleção pré-olímpica, e o Rossi vem treinando entre os titulares. O Rossi, inclusive, vem treinando muito saída de bola. Uma pessoa que acompanha os treinos lá no Ninho do Urubu me disse que ele vem treinando muito essa parte de saída de bola. Inclusive, antes do clássico contra o Botafogo, ele já vinha treinando no time titular. E muita gente até achava que ele seria titular contra o Botafogo por conta disso. No treino da véspera desse jogo, por exemplo, o Rossi treinou entre os titulares, mas o Matheus Cunha acabou sendo escalado como titular. O São Paulo, na ocasião, optou pelo Matheus Cunha. E o Ramon Menezes, técnico da Seleção Olímpica, ele rasgou elogios a Matheus Cunha, tá? Ele disse o seguinte, ó, Matheus Cunha é um goleiro muito inteligente para jogar, principalmente se tratando de saída de bola. Ele tem um ótimo jogo com os pés. Ele também foi muito bem debaixo dos paus, né? Debaixo da trave lá. E isso é muito importante, foi o que disse o Ramon Menezes. Agora eu quero saber de vocês. Qual a expectativa de vocês para o goleiro nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que acontece nesta quarta-feira em Cariacica? A gente vai falar sobre esse jogo, mas deixa aí a opinião de vocês. Vocês preferem preservar o Cunha? Acham que já é hora de colocar o Rossi entre os titulares? Lembrando que o Rossi ele foi contratado, né, com muita expectativa pela diretoria do Flamengo. O Marcos Braz, inclusive, gosta muito do Rossi e tem muito torcedor querendo ver o Rossi como titular, porque ele ainda não fez a sua estreia com a camisa do Flamengo. Ele está à disposição desde julho e ainda não fez a estreia. Agora vamos falar sobre um burburinho que rolou nas redes sociais, né? Sobre uma reunião entre o presidente Rodolfo Landim e o técnico Tite, representante do técnico Tite nos próximos dias. Respeitando sempre a informação de todo mundo, né? Eu conversei com algumas pessoas para procurar saber o que tem de verdade nessa história, se rolou alguma coisa, se vai realmente rolar alguma coisa. E a informação que eu tive foi o seguinte, ó. Primeiro, eu conversei com pessoas de dentro do Flamengo e depois conversei com pessoas ligadas ao Tite. No Flamengo, o que me dizem é que o foco está totalmente voltado para a final da Copa do Brasil. O Landim, inclusive, viveu a rotina no Ninho do Urubu na semana que antecedeu o jogo contra o Botafogo, né? E para acompanhar lá a rotina, ele também pediu um esforço final de todo mundo,
por conta dessa grande decisão, foco em um esforço final nessa grande decisão da Copa do Brasil. E até as conversas em relação à renovação deram uma desacelerada, ficaram em segundo plano por causa desses 2 jogos importantíssimos contra o São Paulo. Uma fonte até me disse o seguinte, uma fonte de dentro do Flamengo me disse o seguinte: Raíza, não faz nem sentido isso. Se o Landim realmente for mudar, ele vai ter todo o tempo do mundo para se reunir com quem quiser depois da Copa do Brasil. O foco agora é a Copa do Brasil. Muita gente aqui dentro queria a saída do Sampaoli antes da final da Copa do Brasil. E ele não quis. Ele manteve o Sampaoli, mesmo com muita gente pedindo a saída dele. Não vai ser agora que ele vai se reunir com alguém no meio desses 2 grandes jogos aí, tá? E conversei também com pessoas ligadas ao Tite, também me disseram que não houve qualquer contato do Flamengo e que não tem nenhuma reunião agendada com ninguém, nem do Flamengo e nem ligado ao Flamengo. E uma coisa eu posso falar para vocês, eu cobri a seleção brasileira, eu cobri toda essa era Tite na seleção brasileira. E eu não creio, pelo que eu vi, né, do Tite, eu não creio realmente que o Tite se reuniria com alguém do Flamengo neste momento, nessa situação agora. Não é do perfil, do feitio do técnico Tite, tá? Mas e o Sampaoli, Raíza? Vai ficar, não vai ficar? Olha, o que eu sei é que ninguém no Ninho do Urubu vê muito futuro com ele para 2024, que é muito difícil que isso aconteça, tá? Que ele permaneça, isso é muito difícil. Mas isso só vai ser decidido pelo Rodolfo Landim, né? Mais para frente, depois dessa final da Copa do Brasil, final da temporada. O desejo do Landim é o seguinte: é terminar a temporada com o Sampaoli e no final da temporada fazer uma análise do trabalho do Sampaoli, uma análise também do elenco do Flamengo, do tipo de reformulação que vai ser feita ou precisa ser feita para a próxima temporada, tá? Essa é a informação que eu tenho, que o desejo do Landim é esse. Mas neste momento o foco está, né, realmente nessa final da Copa do Brasil. Tanto que as conversas por renovações que a gente vai falar agora, elas estão dando uma desacelerada neste momento. Uma delas, que é até prioridade da diretoria do Flamengo hoje, é a renovação do Bruno Henrique. Houve uma primeira conversa entre as partes, né? O Bruno Henrique, o staff do Bruno Henrique colocou algumas coisas na mesa, tá? Essa informação que a gente tem. Algumas situações foram colocadas também pela diretoria do Flamengo, né? A diretoria do Flamengo entende que o Bruno Henrique, renovando esse contrato, né? O desejo da diretoria é que o Bruno Henrique seja uma liderança maior ainda. Não foi à toa que ele recebeu a faixa de capitão, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Existe esse desejo, né? O Bruno Henrique ficando no Flamengo para o próximo ano, ele vai assumir um papel de liderança maior dentro do Flamengo. Até porque existe aí algumas situações, alguns jogadores, né, mais antigos não permanecerão no Flamengo. É muito difícil que nomes como Felipe Luiz, por exemplo, o próprio Davi Luiz fique no Flamengo para 2024. Então existe também esse desejo da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol, que o Bruno Henrique assuma mais esse papel também de liderança dentro do grupo. Então, todas essas coisas elas foram colocadas na mesa. Existe uma negociação que está em curso, né? A gente já trouxe aqui para quem acompanha a gente que o staff do Bruno Henrique gostaria que esse contrato já tivesse sido renovado, que as conversas tivessem sido iniciadas antes do dia 1º de julho. No período agora, a partir desse momento, o Bruno Henrique é um jogador livre no mercado. Livre por quê? Porque ele pode assinar pré-contrato de graça com qualquer equipe. Então é natural que muitos clubes estejam buscando, né, o Bruno Henrique, até por como ele voltou jogando muita bola. É o reforço mais importante que o Flamengo teve nesta temporada. Então, tudo isso é colocado na mesa nessa conversa pela renovação de contrato. O staff do Bruno Henrique deseja para ele
um novo projeto, né, dentro do Flamengo, a prioridade é o Flamengo, então eles desejam que o Flamengo apresente aí um novo projeto para os próximos 2, 3 anos. O objetivo seria pelo menos ali mais uns 3 anos de contrato com o Bruno Henrique, enfim, ele assumindo cada vez mais esse papel de liderança. Mas nesse momento, né, a conversa ela dá uma desacelerada, até porque o próprio Bruno Henrique quer focar nessa final da Copa do Brasil e as partes vão voltar a intensificar essa negociação após a final da Copa do Brasil. Beleza? Ainda falando em Copa do Brasil, Arrascaeta e Luiz Araújo seguem o trabalho de recuperação. Eles estão fazendo alguns trabalhos no campo, mas a participação no jogo de domingo ela ainda é incerta. O Flamengo trata com certa cautela essa situação e mesmo que um deles vá para o jogo, não estará 100%, tá? Essa é a informação que eu tenho. Tem uma semana ainda para ver como é que eles vão evoluir, como serão aí as respostas, né, desse processo de recuperação deles dois, mas as chances são realmente maiores no jogo da volta. Ainda assim, a comissão técnica ela está trabalhando para ter pelo menos um desses dois jogadores no jogo de domingo, já no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Antes da final da Copa do Brasil, tem o duelo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Cariacica, sem Bruno Henrique, que está suspenso, mas o Atlético também não terá Vitor Roque e nem Fernandinho, desfalques, então, importantes para esse time do Atlético Paranaense. Todos os ingressos colocados à venda em Cariacica foram vendidos, foram comercializados, casa cheia, torcida calorosa para apoiar o Flamengo. Já na final da Copa do Brasil, ainda há ingressos disponíveis, tá? Os ingressos mais caros. Foram vendidos até o momento cerca de 51 mil ingressos para essa final da Copa do Brasil. Ainda restam alguns ingressos. A informação que eu tive é que a carga total de venda, a carga total colocada à venda dos ingressos é cerca de 56 mil ingressos. Aí não inclui, né, gratuidades, os camarotes, nada disso está incluso nesses 56 mil ingressos. Beleza, galera? Então, ó, você que assistiu o nosso vídeo, que gostou aqui do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante aqui pra gente. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ajude o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.